Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes em mais um dia, na perseverança sem retroceder, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhando para trás se tornou uma estátua de sal. O sal se tornar insípido, para nada serve a não ser para ser pisado no chão. O bom sal é aquele que permite sempre uma estatura mediana daquele que é a plenitude, aonde segundo a sua graça nos traz a temperança. Aquele que não tem, aquele que segue segundo a carne, não tem a temperança, não tem as virtudes de Cristo, por negar a graça e se torna insípido, perde a sua propriedade. Está, na verdade, como uma estátua de sal, aonde se torna um ídolo daqueles que queiram se gloriar na carne, segundo uma aparência falsa, sempre enganosa, do exterior, assim como as mulheres quando ali saíram do Egito. A palavra diz que o vulgo estava entre eles, e ali utilizam todo o ouro para a confecção do bezerro do ouro, daquilo que se adorna o exterior, aonde muitos ainda que ostentam algo segundo o padrão deste mundo, seja nas finas joias, seja nos seus palácios, mas quando sondado o seu interior, são toda espécie de ossos e de imundícias, por não ter aquilo que podia os imobiliar no interior com aquilo que é valioso, segundo um caráter do que não tem que se envergonhar, mas antes um caráter sendo aprovado com uma casa imobiliada, com todo o conjunto de valores, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. Mas muitos rejeitaram e retrocederam, e já não se alcança aquilo que é valioso, por envolver justamente naquilo que estão a perecer, por rejeitar aquilo que é valioso. Na verdade, o Senhor diz: investis aonde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não mina, aonde a traça e a ferrugem não consome. Ninguém pode roubar a sabedoria da qual possuímos, que adorna o nosso interior, e por justamente ter o discernimento do interior, não é enganado e seduzido por aquilo que se expõe exteriormente, do qual buscam ostentar uma aparência pelo acúmulo de bens, porque o caráter daquele que possui a sabedoria do alto sabe que não está no acúmulo de bens, importância nenhuma ser próspero, mas que não satisfaça a sua alma. Sábio é aquele que sabe que a sabedoria fina e refinada é aquele que está com um conjunto de valores e um caráter sendo aperfeiçoado, aonde jamais deposita a fé em riquezas terrenas, impossíveis de o justificar, mesmo quando a palavra diz: não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo, e justamente alguns se perderam por conta das cobiças e ambições pessoais, segundo subornos,
aonde matam o seu próximo por conta daquilo que é terreno e asqueroso. Mas aqueles que seguem não satisfazem a sua alma com aquilo que é terreno, e antes satisfaz a sua alma estando cheio da sabedoria mais valiosa do que as finas joias. Assim como melhor julgar-se fraco, porque é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa e a sua graça nos basta. E aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Assim como também Ele nos ensina uma sabedoria terrena e diabólica de entendimento de próprios olhos. Melhor seria aquele que é dogmático considerar a sua tolice, ao invés de pensar que aquilo que sabe é que é o correto, aonde o Senhor faz com que os poderosos e sábios desta era perversa vai desvanecendo, juntamente com a inteligência dos seus pensadores. O Senhor é excelso em sabedoria. Graças te damos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que deste instrução aos pequeninos, aqueles que desfalecem, e negaste daqueles que se julgam sábios, segundo o padrão deste mundo. Graças te damos, porque é através da perseverança daqueles que são simples e humildes de coração, que não se corrompe segundo o padrão deste mundo, não por si, mas através da obediência a seu Espírito, e assim o Senhor tem procedido conosco dia após dia. Isto nos é imputado como justiça, e nós clamamos a fome e sede da qual nós temos, não da sua palavra que somos saciados dia após dia, mas temos sim fome e sede de justiça, e que o Senhor a faça dia após dia, assim como tem feito, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor continue derramando a sua justiça como um aguaceiro, e assim abrindo os olhos daqueles que seguem em simplicidade, porque o Senhor disse que derramaria do seu Espírito a todos aqueles que o buscam e converteria o coração de pedra num coração de carne. E assim o Senhor está fazendo em todo mundo, onde aqueles que outrora estavam sendo iludidos por aqueles que se julgam sábios, mas são tolos e incrédulos, o Senhor abre os olhos daqueles que o agradam, para que não sejam seduzidos e enganados pelos mercenários e hipócritas que seguem cada dia com os pés ligeiros a escorregar, e grande é a vossa queda e a ruína, enquanto o Senhor consola aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e nos enche de júbilo tanto nesta terra como no céu, aonde nós somos gratos a Ti. O trigo que o Senhor ajunta no celeiro, e o joio sendo amarrado para receber o galardão, onde ali o seu verme não se queima.